Quero lembrar a Irmandade também que na descrição do nosso vídeo estão os nossos dados bancários para você que quer ofertar na obra de Deus, quer ajudar nas coletas. Nós temos várias igrejas em reforma, como a igreja do bairro do Limão também, que está sendo reformada, a igreja de Sorocaba construída, e a igreja de Itapirapuã Paulista também, e outros locais mais, que são vários. Aí na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários, os dados da conta jurídica da igreja e a nossa chave do Pix, que é alfaville, com PH e 2 Ls, @ccacristã.org.br. Alfaville, @ccacristã.org.br. Semeia na obra de Deus, deixa o Senhor usar de você também como um vaso para abençoar a sua obra. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13. Nós leremos do versículo 7 a seguir. Livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Se estiver aí na sua casa, se for possível, ponha-se em pé para ouvir a leitura da palavra de Deus. Em comunhão, nós temos certeza que o Senhor vai abençoar, vai falar com as nossas almas. Nós vamos glorificar muito o Senhor ainda, né? Deus é bom, cheio de misericórdia. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, no verso 7. O pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Como nós bem sabemos, todas as palavras dos profetas, o profeta Elias, o profeta Samuel, Zacarias, Jeremias, tantos outros homens de Deus, que o Senhor se usou, procurando com isso, condicionar o povo a uma vida reta, a uma vida, enfim, entregue nas mãos de Deus. Quando Deus trouxe essa palavra, eu me lembrava da história do pastor ferido, da exaltação da igreja. Mas a gente conhece pouco Bíblia, então sofre para descobrir onde está. Mas o Senhor vai trazendo a inspiração, o Senhor vai trazendo a revelação da sua palavra como Ele quer, como Ele deseja falar com a sua igreja. O pastor ferido. Bom, pela revelação da palavra de Deus, a ferida que está sendo provocada, feita em muitos pastores, pastor de igreja, pastor, ancião, cooperador, essa ferida está sendo feita no seu ego, no nosso ego, na nossa vaidade, na nossa vontade própria, de dominar aquilo que é indominável, aquilo que é impossível de se segurar, que é a liberdade absoluta da graça de Deus. Uns envaideceram-se, amados irmãos, tendo para si o monopólio da fé e com isso da salvação. Só a minha igreja salva, só a minha igreja é boa, só a palavra que eu prego que presta. Outros envaideceram-se e adoeceram, trazendo para a casa do Senhor o comércio. Compra, vende a salvação, faz da casa do Senhor um banco, dá 10 que Deus te dá 1000, dá 1000 que Deus te dá 1 milhão.
Se você não ofertar, Deus não vai amar a tua alma. Se o seu carnê de dízimo não tiver assinado, nem Santa Ceia você não pode tomar. E outras, tantas outras formas de vaidade, de monopólio, de, enfim, manipulação da fé. O que não difere do sacerdócio lá no passado, lá no Velho Testamento, que foi o que Cristo veio combater, foi o que Cristo veio tirar da terra, a monopolização da fé através do sacerdócio. Você não pode falar com Deus. Deus não fala com você. Deus só fala comigo, que sou sacerdote. Então ele fala comigo e eu falo com você. E Jesus veio tirar isso aí. Não. Você tem ligação direta com o Pai. E o sacerdócio também era uma forma de dinheiro. Eles viviam disso. Tudo do melhor para eles. E para o povo, a miséria absoluta. E a pior de todas as misérias, a ignorância. O não conhecimento do poder que há na mão daquele que crê no nome de Jesus. De maneira que essa separação foi tirada. E o Senhor disse, vinde a mim. O Senhor não disse, vinde a CCA, vinde a Assembleia, vinde ao Candomblé. Vinde a mim, disse Jesus, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, essa pandemia veio ferir esses pastores. Veio ferir o irmão Rodrigo também. Veio ferir o irmão Wayne também. Veio ferir o irmão Bertinho, o irmão Odair, o irmão Jean. A todos nós que presidimos sobre a obra de Deus. Para trazer um alerta a toda a igreja. Eu quero saber quem ama a minha obra e quem ama a si mesmo. O que a palavra falava? De homens amantes, Paulo dizia, homens amantes de si mesmos, que preocupam-se com o seu ego, egocêntricos, que é a sua vontade no centro de todas as coisas. É o que eu quero que vale. O que o outro quer, não me interessa. Ah, irmão, irmã, o Senhor está colocando as coisas no lugar. E aqui diz, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Onde está a irmandade da sua igreja? Onde está a irmandade da comunidade onde você se congregava? Onde estão os músicos que espalharam-se? Muitos deram-se à bebida, muitos casamentos terminaram. E a pergunta essa noite é, cadê os pastores para cuidar da igreja? Cadê o momento que você precisava dar a sua cara para dizer, eu estou aqui, eu não posso ir até a sua casa, mas posso fazer uma ligação de WhatsApp, eu posso fazer uma reunião no Zoom, eu posso fazer uma live. Procurem nos vídeos aí, do nosso canal, que tem mais de 2.000 vídeos, lá em março do ano passado, a forma que eram feitos os nossos cultos. Põe um celular aqui na frente, o som ecoava, era uma derrota, ninguém conseguia ouvir nada. Mas nós estávamos aqui. Ainda não tinha os meninos para operar o som, eu punho o notebook aqui, ó. Vocês vão ver aí. Daqui mesmo soltava o fio, o som. A irmandade não via, mas aqui tinha fio pendurado para tudo que é lugar, escada. Olha, irmão, era uma luta. Não era bom, mas era o nosso melhor. E hoje o Senhor diz para a sua igreja, você é meu povo. Eu direi, e meu Senhor dirá, é meu povo. E você diz, o Senhor é meu Deus. Então você põe aí nos comentários, o Senhor é meu Deus. O pastor vai, o pastor vem, o pastor vai embora, o pastor morre, mas o sumo pastor continua cuidando das suas ovelhas. E o Senhor continua cuidando de ti. O Senhor está pondo as coisas no lugar, irmãos. Isso não quer dizer que se você estiver num lugar que as pessoas te tratam como um número, como um patrimônio da igreja, que você vale o quanto você tem, não quer dizer que você não vai se salvar, porque a salvação é individual. O que vale é o que está no seu coração. Mas a palavra também diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
O Senhor está te mostrando a verdade hoje, a verdade da sua santa palavra, a verdade absoluta da graça de Deus, para te dizer, tudo o que você precisa é ter um coração entregue na mão de Deus. Tudo o que você precisa é crer na palavra de Deus. Tudo o que você precisa é confiar no Senhor de todo o teu coração, não permitindo que coisas estranhas entrem na tua mente, que coisas estranhas entrem no teu coração, que coisas diferentes daquelas que a obra de Deus nos mostra, que a palavra de Deus nos ensina, tomem conta do nosso ser e manipulem a nossa fé. O Senhor está mandando a palavra para dizer a toda a sua igreja, eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Não virarei as minhas costas para ti, não te deixarei órfão, glória ao nome do Senhor, não te deixarei órfã, não te deixarei abandonado nem abandonada, mas porei as minhas mãos santas sobre a tua vida, porei a minha unção sobre a tua cabeça, diz o Senhor, não te importe com nada, não há negra noite que não amanheça, não há mal que sempre dure, assim como o bem que nunca acabe. Todas as coisas são mutáveis, todas as coisas mudam, todas as coisas variam de um momento para o outro, mas o que fala contigo é o Senhor, e Ele te diz, tu és o meu povo, aleluia, e nós dizemos, Senhor, tu és o meu Deus, e no Senhor não há sombra nem variação, irmãos. O profeta avisava, já vinha um prenúncio sobre esses que manipulavam a fé. Já haviam algumas sentenças também, amados irmãos, para que eles estivessem em alerta. E o Senhor vem avisando ao longo, essencialmente dessa nova era nossa aqui, quando o Evangelho foi disseminado com maior facilidade, ou expandiu ainda mais. Lembremos que nós somos chamados evangélicos, mas lá no passado nós éramos protestantes, não é? Porque eram aqueles que estavam em oposição ou não concordavam com a doutrina da Igreja Católica. O que hoje virou, irmãos, algo dispensável, o que vale é o que está no coração e Cristo ser pregado em tempo e em fora de tempo. Então os irmãos veem que ao longo do tempo, na linha do tempo, nós vamos evoluindo e vamos entendendo que certas discussões não produzem nada, não importa o que você crê ou o que eu creio, importa o que Deus queira para todos nós. Então o profeta já vinha avisando que o povo seria alertado e que um grande reinado, que um grande poderio seria destituído, que era esse poderio do sacerdócio sobre a fé. Cristo viria para acabar com tudo isso, para tirar todas essas barreiras, para tirar todos esses filtros humanos. Irmãos, irmandade, não permita que ninguém coloque em você doutrina de homem, que ninguém coloque em você ordem de homem. O que o povo clamava dizendo, voz de Deus e não do homem. E o sacerdócio passou a ficar abismado, porque até então o povo era vaquinha de presépio, só balançava a cabeça. Sim, sim, sim. Não tivemos aqui as diretas já? Não tivemos aqui quando veio foi tirado a ditadura? Houve um plebiscito lá nos anos 90, monarquia ou presidencialismo. Então o povo foi descobrindo que há neles um poder de decisão. Foi o que crucificou a Cristo. O que Pilatos disse? Solta Cristo ou solta Barrabás? E o povo gritou por muitas horas, crucifica, 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 crucifica. O tempo inteiro, até que Barrabás, o ladrão, foi solto e o Senhor foi crucificado. Evidente que é um projeto de Deus. Evidente que era um plano de Deus para a salvação. Mas houve a participação do povo, irmandade. Se você está vendo que a doutrina de Cristo não tem sido apregoada, se você está vendo que não está produzindo efeito em você, na tua salvação, na tua casa, se você não tem melhorado como pessoa, você não tem aprendido nada das coisas de Deus, toma muito cuidado, irmão. Toma muito cuidado, porque não adianta passar 100 anos numa igreja e não ter salvação. Melhor passar 15 minutos e morar no céu.
E se a obra de Deus não produz salvação em nós, se o reino que está sendo pregado é terreno, é humano, nós vamos ficar aqui para queimar no fogo do inferno, irmão. E o Senhor já ensinou o seu povo, na casa de meu pai, aqui onde eu estou, há muitas moradas. E eu quero que onde eu esteja, estejais vós também. O Senhor está no céu, irmão, e quer que nós moremos com Ele no céu. Glória ao nome do Senhor. Isso não pode, essa roupa não pode, aquilo não pode. Olha, irmão, isso tudo é casca. Uma roupa indecente não serve para um crente, não serve para um macumbeiro, não serve para um bandido, não serve para ninguém. Uma roupa indecente é indecente para qualquer pessoa. Um costume ruim é ruim para qualquer pessoa, para rico, pobre, preto, branco, amarelo, azul. Não presta para ninguém. Mas o que está dentro do nosso coração é o que vale. Nós vivemos por normas ditadas pela sociedade. Veja, na Índia, os homens andam de mão dada e usam aqueles vestidão. Aqui no Brasil, só na Augusta, ali na Paulista que você vê andando. E ainda assim, vira e mexe, cobre alguém de pancada ainda. Por causa da intolerância sexual, por causa da intolerância religiosa, que é um assunto que não cabe entrar agora, porque é muito polêmico. Então a sociedade ela é regida por regras, por normas que constituem a sociedade. Ok? Se o governo falar CCA, fecha a igreja. Sim, senhor. CCA, pode abrir a igreja, mas só pode congregar 2 pessoas. Sim, senhor. Agora, a palavra não. Tanto é que a nossa Constituição garante que o Estado é laico. Não tem uma religião. Há liberdade de religião. A palavra, sim. Essa nós podemos ensinar. Essa nós podemos pregar para a irmandade e dizer em nome de Jesus, creia nos preceitos da palavra, não se envergonhe do Deus a quem você serve, aleluia, e o Senhor te dará a salvação da vida eterna, glória ao nome do Senhor, e o Senhor te dará um descanso eterno, bendito seja Deus, irmão, essa enfermidade, irmã, ela veio sobre toda a terra, para colocar as coisas no lugar, irmão. Bendito seja Deus. Ainda foi esses dias agora, que o Senhor mandou a palavra, acho que na quarta-feira, no livro do profeta Isaías. Bendito seja Deus, dizendo, as águas de Noé não mais inundarão a terra. Bendito seja o Senhor. Então Deus não pode depor contra a sua palavra. Ele não pode desfazer a sua palavra, porque ele seria um Deus mentiroso e sem credibilidade. Não veio as águas de Noé, mas veio a pandemia, irmão. Não vai extirpar toda a terra, mas pôs toda a terra num nível só. Você pode ter dinheiro, irmão, que brota do chão da tua casa. Você está dentro de casa, se sair depois das 8 da noite, você vai arrumar problema. E se você pegar a doença e estiver enfermo, já estiver enfermo, você vai morrer. Ah, mas eu vou tratar no Albert Einstein, eu vou tratar lá no distrito de Marcilac, lá na UBS, no meio dos índios lá. Vai morrer do mesmo jeito. Agora, é Deus ou é Deus? Ou o povo se conscientiza de que sem Deus nós não somos nada, ou nós vamos virar uma marionete na mão do Satanás, irmão. Mas em nome de Jesus, haja libertação. E Alamaia, haja libertação na igreja de Deus, seja liberto de todo mal. Se o irmão Rodrigo, irmão N, qualquer outro irmão subir aqui e vier com balela para a irmandade, querer colocar em vocês cabresto humano, foge! Foge depressa, vai adorar a Deus na sua casa, é melhor do que vir num lugar que não te produzirá salvação. Você sai da sua casa, se expõe ao vírus nesse momento, mas se não é o vírus, ainda teve um irmão encarregado de orquestra nossa uns anos atrás, foi congregar na Vila Carrão, quando saiu tinha roubado o carro dele, um Honda Civic. E a gente é pobre, bicho bobo, compra um carro caro, se fizer o seguro não tem dinheiro para pagar a prestação. Aí para pagar a prestação não fez seguro, é melhor ter comprado um Fusca, né, irmão? E feito seguro, mas está até hoje pagando carro e andando de pé. Então não são vários males que você se expõe para vir aqui não aprender nada? Para ouvir conversinha fiada? Para achar um espírito para arrancar o pouquinho que você tem no seu bolso? Não, irmão, o Senhor quer a tua alma, e Deus te diz, o meu reino é imaterial, o meu reino é espiritual, bendito seja Deus, eu sou um Deus em espírito, importa que aqueles que louvem a Deus, alaia, o adorem em espírito e verdade e vida, adoradores do Senhor, dá glória a Deus, esse mal vai passar, ela me invocará,
e eu a ouvirei, falando da igreja. O meu povo me invocará, e eu a ouvirei. Bendito seja o nome do Senhor. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Glória a Deus. O povo de Deus está passando no fogo, mas a prata e o ouro no fogo se purificam, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Paulo disse que muitos construirão suas casas com fundações, e enfim, as casas de prata, outras de ouro, outras de bronze, outras de madeira, outras de palha. E todas sofrerão o detrimento do fogo, todas. Todas passarão pelo fogo. O que vai ser da casa de palha no fogo? Ela vai se desmanchar. E a de madeira? Vai se desmanchar. E a de bronze? Também. Mas a prata e o ouro, ela se purifica. Ela se purifica. Ainda que ela caia, ela derreta, depois você faz outra de novo com ela. Ela toma outra forma. A palha vira fumaça, você não vê mais. A madeira também, irmão. Alamaia, que a sua casa seja de ouro, glória a Deus. A sua casa espiritual seja de ouro. A sua casa seja, falaia, glória ao Senhor. A sua casa seja firmada na rocha, que é Jesus Cristo, Senhor nosso. Firma bem as tuas estacas e fique em paz, diz o Senhor. Eu estou mostrando quem é quem. Quem está por Jesus Cristo, estará por Jesus Cristo até o fim. Quem está por si mesmo, sucumbirá na sua própria vaidade, diz a palavra de Deus. Vai se acabar na sua própria vaidade, na sua própria vontade. Então, irmão, irmã, se você está desanimado, e nós estamos, não pense os irmãos que nós também não estamos preocupados. Nós não somos super-heróis, somos seres humanos normais. A minha esposa, o Caio e a Helene estão no litoral, em isolamento. A primeira coisa como fizemos no ano passado. A Helene era um bebezinho, agora já é uma menininha, já tem 1 aninho e pouco. Vai embora, fica escondido lá, sem tirar o olho para fora de casa. Estamos a Bia e eu aqui porque temos que trabalhar. Meus pais, mandamos embora, para o litoral, longe, escondido, para ninguém saber onde está. E vamos fazer, irmão. Mas o Senhor manda a sua palavra para dizer uma frase só. Uma frase que deve ser o motivo da tua fé até o fim dos teus dias. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu sou teu Deus. Tu és o meu povo. Deixa eu trabalhar na minha obra. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Eu não quero que o meu povo seja enganado. Por que a palavra diz, muitos chegarão ao Senhor e dirão, Senhor, no teu nome curei os enfermos, no teu nome expulsei os demônios, no teu nome falei novas línguas, e estive o tempo todo diante da tua presença, o Senhor vai dizer, não vos conheço. Vai ser dia de surpresa, porque a pessoa vai passar uma vida inteira adorando, mas adorando a quem? A Deus? Adorando uma placa? Adorando um ideal humano? Adorando a si mesmo? Adora a Deus, irmão. Ama o Senhor, glória a Deus, e fica firme. Bendito seja Deus. Essa nuvem escura está passando. 1 ano, irmão, dia 16 de março agora, 1 ano passando no engenho. Mas você não está aí, irmão? Você não está aí, minha irmã? Glória ao nome do Senhor. Em 10 anos que a CCA tem, vai fazer 11 agora em julho, em 10 anos que a CCA tem, ela nunca cresceu tanto como nesse último ano de pandemia, porque foi quando nós saímos da nossa zona de conforto e viramos pastor de verdade, deixou de ser general, deixou de ser chefe, deixou de ser aquele que manda, é aquele que veio dar exemplo. Ainda falei esses dias numa reunião do ministério, os irmãos reclamando, irmão, os obreiros não têm atendido as nossas solicitações, pede para limpar a igreja, não vai ninguém, pede numa construção, não vai ninguém, e eu disse aos irmãos, para de mandar e começa a fazer, irmão. O dia que você falar, 7 horas da manhã tem limpeza na igreja, e 6:30 você estiver lá com a vassoura na mão, o povo de Deus, pelo teu exemplo, vai fazer melhor do que você. O Senhor nunca deu ordem, Ele sempre deu exemplo. Então, irmão, através do exemplo supremo que é Cristo, nós estamos aqui dizendo para a igreja, fica firme, como nós estamos firmes no Senhor. Estamos com medo, eu, Rodrigo, estou com medo. Estou preocupado.
tenho filho, tenho conta para pagar, tenho faculdade, tem tanta coisa, mas o que vou fazer? Ou crer? Como eu não tenho opção, eu estou crendo no Senhor, eu estou vivo, creia você também e tu ficarás vivo, diz o Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Não sobe aqui nenhum super-herói, irmão, que está acima do bem e do mal. Sobe aqui um homem fraco, mulheres fracas, pequenos, que precisamos desesperadamente de Deus. E juntamos força que não sabemos de onde. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Glória ao Senhor, cada glória a Deus que você dá aí na live, cada glória a Deus que você dá no culto, cada mensagem de incentivo que você manda, nos dá força para vir no próximo culto, e no próximo culto, chega às vezes na hora do culto, chega na hora da palavra, a mente é um oco, é um vazio, não tem nada, Senhor tem misericórdia, aí até esses dias estava num culto, e cantando os hinos, falando, Senhor eu não tenho a palavra, tem misericórdia, não vem nada na minha mente, e o Senhor falou comigo, meu servo, não busca a palavra com a tua mente, busca a palavra com o teu coração. Glória a Deus. Deus não fala para a razão humana, Deus fala para a alma. Bendito seja Deus. Então, irmão, nós também estamos aprendendo, nós também estamos sendo feridos, nós também estamos orando nas madrugadas, nós também estamos passando no engenho igreja, nós vamos vencer no nome de Jesus. Animados por essa palavra, creiamos que Deus está cuidando de nós. Segue os teus dias em paz, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, estamos, Senhor, aos Teus pés em oração, para agradecer por esse culto que Tu nos tem dado, por todas as coisas que Tu tens falado conosco, nos ensinando a melhor fazer a Tua vontade na terra. Senhor, cuida de nós, por favor, Senhor, fica conosco, nos ajuda a estar diante de Ti. Nós não queremos ser o melhor crente para que os outros vejam, mas nós queremos ser a nossa melhor versão, para que o Senhor se agrade de nós. Tu conheces o que está no nosso coração. Por favor, ó Deus, ajudai-nos. Nos protege de nós mesmos, livra-nos da nossa vontade própria e faze-nos aceitar a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoa todo o Teu povo que ouviu a Tua palavra, e dá-nos graça de crer e confiar nela, Senhor. Nesses dias que se seguem de restrição, de fase vermelha, ajuda-nos a nos cuidarmos e a cuidar de quem nós amamos e de quem nós nem conhecemos ainda. Assim, ó Deus, nos dá mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que vive para toda eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com